Você sabe o que acontece no exato instante em que alguém reza pela primeira vez por uma alma esquecida no purgatório? Uma alma da qual ninguém se lembrou durante anos, talvez durante décadas. Uma alma que não sofre apenas pela purificação, mas também pelo abandono, pela solidão, por essa sensação de ter sido apagada da memória do mundo. E, no entanto, chega um momento em que, depois de um silêncio longuíssimo, essa alma escuta algo que não esperava voltar a ouvir nunca. Uma oração pronunciada da terra. Às vezes alguém diz o seu nome, outras vezes alguém reza de forma geral pelas almas esquecidas. Mas para essa alma, não importa se a oração é concreta ou simples. O que importa é que pela primeira vez, alguém se lembrou. Essa oração chega como um relâmpago de esperança em uma noite que parecia não terminar. E aqui nasce uma pergunta que te golpeia por dentro. Se você soubesse o que ocorre lá quando você reza por alguém que ninguém recorda, você continuaria rezando da mesma forma que antes? Santa Faustina viu isso, e o que viu a marcou tão profundamente que compreendeu uma verdade que quase ninguém tem presente. Entre todas as almas do purgatório, as mais necessitadas não são necessariamente as que cometeram os pecados mais graves, mas as que não têm ninguém. As abandonadas, as esquecidas. Essas almas, dizia ela, sofrem duplamente, pela purificação e pelo abandono. E quando finalmente alguém se lembra delas, mesmo que seja com uma oração breve, a reação é tão intensa, tão comovente, que parece que até o céu para olhar. Por isso Jesus lhe pediu algo concreto. Disse-lhe que ensinasse ao mundo o que acontece quando uma alma solitária é recordada pela primeira vez. Porque há muitíssimas almas que não têm familiares que rezem por elas, nem amigos que as recordem, nem uma única oração oferecida com seu nome ou por seu descanso. E aqui vem o mais forte. Quando alguém finalmente as recorda, essa oração não só as ajuda, mas também retorna para quem reza. Faustina deixou escrito em seu diário que viu com seus próprios olhos o que acontece quando uma alma esquecida recebe sua primeira oração depois de anos de abandono. E acrescentou uma ideia que corta como uma imagem simples. É como dar água a um sedento no deserto, em vez de acrescentar mais uma gota ao oceano. Você percebe o que ela está dizendo? E se hoje você pudesse ser essa água para alguém que está há anos sem nada? Hoje você vai descobrir exatamente o que Faustina viu. Vai entrar nesse momento em que uma única oração rompe anos de silêncio. Vai conhecer por que estas almas esquecidas vivem uma necessidade diferente e vai ouvir o que Jesus lhe revelou sobre o poder de rezar por elas. Faustina mesma alertou que, se os fiéis vissem o que ela viu, dedicariam tempo todos os dias para rezar pelos esquecidos. E aqui a pergunta se torna pessoal. Se existe uma forma de caridade que pode tocar uma eternidade para a qual ninguém olha, por que não falamos mais dela? Antes de continuar, convido você a fazer algo que Faustina propunha de maneira muito direta neste tipo de mensagens. Deixe um comentário com sua cidade e a hora em que está assistindo a este vídeo, porque queremos saber quantos estão ouvindo este chamado em tempo real. E se ao final você decidir que também vai rezar por estas almas, escreva uma frase simples que o confirme. Não por espetáculo, mas para que fique registrado quantos respondem. E se você acredita que esta mensagem deve chegar a mais pessoas que podem ajudar estas almas, inscreva-se e ative o sino, porque o que vem a seguir não é uma história qualquer. É uma revelação que pode mudar sua maneira de rezar para sempre. Agora sim, para entender o que Faustina viu, é preciso ir ao contexto exato. Era novembro de 1937, o mês dedicado aos falecidos. Faustina rezava intensamente pelas almas do purgatório, como fazia todos os dias. Mas naquela noite, enquanto estava em oração, sentiu de repente uma inspiração interior muito clara. Não era uma ideia vaga nem um sentimento passageiro. Era um impulso preciso que a levava a rezar por um grupo concreto, por essas almas que não recebiam nada de ninguém. E ela obedeceu. Pronunciou uma oração breve, pedindo descanso e paz para as almas que ninguém recorda, especialmente as mais abandonadas e esquecidas. E no mesmo instante em que disse essas palavras, entrou em uma visão que durou horas.
Foi transportada não para uma imagem geral, mas para uma seção concreta do purgatório, para um lugar onde estavam as almas que Jesus chamava de os esquecidos do purgatório. E o que viu a quebrou por dentro, porque compreendeu que naquele lugar a solidão não é um detalhe, é um tormento somado ao tormento. Ali a dor não era apenas purificação, era também sentir-se invisível, como se ninguém jamais fosse pronunciar uma oração por você. E então, Jesus lhe mostrou uma alma em particular, uma mulher que havia morrido há 23 anos, e durante esses 23 anos, ninguém havia rezado por ela. Ninguém. Nenhuma vez. Você pode imaginar o que significa estar tanto tempo esperando um sinal e não receber nada? O que acontece com uma alma quando, finalmente, depois de tanto tempo, alguém se lembra dela pela primeira vez? Era novembro de 1937, o mês dedicado aos falecidos. Santa Faustina estava em oração pelas almas do purgatório, como fazia todos os dias, com essa fidelidade silenciosa que não busca ser vista, mas que sustenta uma missão. No entanto, naquela noite ocorreu algo diferente. Enquanto rezava, sentiu de repente uma inspiração interior, clara e precisa, como um chamado que não podia ser ignorado. Não foi uma emoção passageira, nem uma ideia vaga. Foi uma indicação direta. Reze pelas almas que ninguém recorda. E Faustina obedeceu. Então pronunciou uma oração simples, sem adornos, sem grandes discursos, uma oração que ia ao coração do problema. Pediu o descanso eterno e a luz perpétua para as almas que ninguém recorda, especialmente para as mais abandonadas e esquecidas. Disse, em essência, que o Senhor lhes concedesse o descanso e que a luz perpétua brilhasse sobre elas, para que descansassem em paz. E aqui está o ponto decisivo. No mesmo momento em que pronunciou essas palavras, Faustina entrou em uma visão que durou horas. Não foi levada a uma imagem geral do purgatório, nem a uma impressão ampla e imprecisa. Foi transportada espiritualmente a uma sessão concreta. E essa sessão não era um lugar qualquer. Era o lugar onde estavam as almas solitárias, as que, segundo Jesus, eram os esquecidos do purgatório. Ali Faustina compreendeu algo que lhe partiu o coração. Essas almas não sofriam apenas pela purificação, sofriam duplamente, porque além do processo de purificação, a solidão acrescentava tormento ao tormento. Era uma dor que se acumulava como uma carga extra. Não apenas a espera, mas a espera sem ninguém. Não apenas o anseio por Deus, mas o anseio em silêncio, sem que nenhuma voz na terra as recordasse. E então Jesus lhe mostrou uma alma específica, não uma multidão sem rosto, mas uma pessoa concreta. Era uma mulher que havia morrido 23 anos antes. Sua vida, segundo o que Faustina viu e entendeu, tinha sido uma vida comum. Não foi apresentada como uma grande pecadora, mas também não como uma santa. Uma vida normal. E, no entanto, havia morrido sem familiares, com poucos amigos. E nesses 23 anos, desde sua morte, ninguém havia rezado por ela. 0 orações, 0 lembranças, 0 ajuda. Esse número, frio e direto, dizia tudo. Porque o sofrimento dessa alma não era apenas o sofrimento normal da purificação, era também a agonia de um abandono total. Você percebe o que isso significa? 23 anos sem que uma única oração suba por você da terra. 23 anos sem que ninguém pronuncie seu nome, sem que ninguém ofereça um gesto de misericórdia pelo seu descanso. O que acontece com uma alma quando passa tanto tempo sem receber nada? O que se move dentro dela quando, de repente, ocorre o que parecia impossível? Nesse momento, Jesus disse a Faustina algo que deu sentido a tudo o que ela estava vendo. Disse-lhe para olhar o que acontece quando, ali e naquele instante, ela rezasse por aquela mulher pela primeira vez. Note, era uma ideia teórica. Era uma prova viva diante de seus olhos. Faustina rezou. E o que aconteceu dentro dessa alma esquecida a fez chorar. Não foi uma reação pequena nem discreta. Foi algo tão forte que a comoveu profundamente, porque ali estava sendo mostrado um mistério real. Jesus revelou então que uma alma solitária experimenta 7 reações quando é recordada pela primeira vez, depois de anos de abandono. 7 reações, 7 momentos de transformação,
7 movimentos interiores que são, segundo lhe foi revelado, um milagre da graça. E Faustina os deixou documentados para que nós compreendêssemos o poder de rezar pelos esquecidos. Não como uma ideia bonita, mas como uma realidade que tem consequências. Porque, segundo o que Jesus explicou, as almas do purgatório percebem as orações que são oferecidas por elas. Nem sempre de um modo claro, nem sempre com detalhes, mas percebem quando alguém na Terra reza. E aqui começa o limiar que nos leva ao mais impactante. O que acontece quando uma alma que não recebeu orações durante anos sente, de repente, uma oração dirigida a ela? O que acontece naquele primeiro sobressalto interior, naquele instante em que o silêncio se rompe? Jesus quis que Faustina visse passo a passo para que o mundo entendesse o valor de uma única oração oferecida por quem não tem ninguém. Na próxima parte, entraremos na primeira dessas reações, o choque incrédulo. Aquele momento em que a alma, depois de anos de silêncio, sente finalmente que alguém se lembrou. E a pergunta inevitável será esta: se uma oração pode provocar algo assim no purgatório, quantas vezes deixamos passar a oportunidade de resgatar do esquecimento alguém que precisava desesperadamente? A primeira reação que Santa Faustina viu foi um choque incrédulo. No instante em que aquela mulher, esquecida durante 23 anos, percebeu finalmente uma oração oferecida por ela, não reagiu com alegria imediata, nem com paz instantânea, mas com uma espécie de paralisia interior. Era como se dentro do purgatório, onde tudo se vive de um modo diferente, o tempo tivesse parado por um segundo. Segundo o que Jesus lhe explicou, as almas do purgatório sentem as orações que lhes são oferecidas. Nem sempre de maneira clara, mas elas as percebem. E quando uma alma que não recebeu orações durante anos percebe de repente uma oração, sua primeira resposta não é assumir como algo real, mas perguntar-se se é possível. Esse choque estava misturado com uma esperança tímida, quase frágil. A mulher olhava para cima, em direção à terra, como se tentasse localizar a origem dessa oração. Não era um olhar curioso, era um olhar desesperado, como se pensasse: alguém está rezando por mim, ou talvez eu esteja imaginando. Como poderia ser verdade depois de tanto tempo? Jesus revelou a Faustina que nesse primeiro instante a alma costuma duvidar. Diz a si mesma que talvez tenha ouvido mal, talvez não fosse para ela, talvez essa oração estivesse dirigida a outra pessoa. E a dúvida nasce de uma pergunta que dói: por que alguém rezaria por mim depois de tanto tempo? Esse é o golpe mais profundo do esquecimento, não apenas o sofrimento da purificação, mas a ideia de não merecer mais nem mesmo uma lembrança. Mas então acontece algo decisivo. Quando a oração continua, quando não é apenas um lampejo, mas uma realidade que se sustenta, a alma deixa de pensar que está imaginando. A dúvida vai se dissolvendo e se transforma em certeza. E essa certeza abre a porta para a segunda reação. A segunda reação que Faustina viu foi uma gratidão explosiva. Não uma gratidão suave, educada ou contida, mas uma gratidão tão intensa que, se a alma pudesse gritar com voz humana, gritaria de alegria. Jesus explicou que esta gratidão só se entende a partir do abandono, porque quem sofreu a solidão durante anos reage de maneira diferente quando finalmente recebe ajuda. E para que entendamos, foi-nos dada uma comparação muito clara. É como um prisioneiro que esperou a libertação durante anos e de repente ouve chaves entrando na fechadura. Nesse instante, a esperança deixa de ser teoria e se torna realidade. Faustina testemunhou que, após o choque, viu aquela mulher cair espiritualmente de joelhos. Com as mãos unidas, expressava uma ação de graças repetida, insistente, como se não pudesse parar. Dava graças uma e outra vez. E o mais forte é que perguntava, com essa urgência da alma que desperta do abandono: quem é você que reza por mim? Não te conheço, mas obrigada. Pensei que todos tivessem me esquecido. Pensei que ficaria aqui sozinha, sabe-se lá por quanto tempo. E você se lembrou de mim. Obrigada. Faustina confessou que, ao ver essa gratidão tão pura e tão intensa, ela mesma chorou. Então Jesus revelou algo que muda a forma de olhar tudo isso. Disse que essa gratidão não é apenas emoção, é um compromisso eterno. A alma que recebe sua primeira oração depois de tanto abandono
contrai um dever espiritual de gratidão e o retribui para sempre. E por isso, explicou Jesus, essa alma se torna benfeitora pessoal de quem a ajudou. Rezará por essa pessoa todos os dias até que ambos estejam no céu. Pense nisso com calma. Uma oração breve na terra pode acender uma gratidão tão grande que se torna uma intercessão constante. Pergunto-lhe de forma direta: se você soubesse que uma única oração sua pode ganhar para você uma benfeitora eterna, você continuaria deixando passar a oportunidade de rezar pelos esquecidos? E logo chegou a terceira reação, talvez a mais surpreendente em termos concretos. Porque Faustina viu que a oração não apenas tocava o coração da alma, mas trazia um alívio real ao seu sofrimento. Jesus explicou-lhe que quando você reza por uma alma esquecida, não está fazendo apenas um gesto emotivo, também está levando consolo efetivo. A oração nem sempre liberta imediatamente, mas sempre alivia. E foi dada outra comparação muito precisa. É como uma brisa fresca em um dia sufocante. Não elimina o calor por completo, mas traz refrigério. E para uma alma que sofreu sem alívio durante anos, mesmo um pequeno refrigério é um tesouro imenso. Faustina testemunhou que, após a gratidão, viu uma mudança na condição daquela mulher. O fogo purificador, que antes parecia intenso e opressor, tornou-se menos violento. Não desapareceu, mas diminuiu. E no rosto espiritual daquela mulher apareceu um sinal inconfundível de alívio. Dói menos. Pela primeira vez em anos, dói menos. E esse alívio não era apenas um descanso dentro do sofrimento. Também era um signo interior de que já não estava completamente abandonada. Alguém se ocupa de mim, não estou sozinha. Jesus explicou inclusive algo mais concreto sobre esse alívio. Disse que dura proporcionalmente à intensidade e à duração da oração. Um rosário completo pode trazer horas de alívio, uma oração breve pode trazer minutos. Mas mesmo minutos contam quando você sofreu durante anos sem nenhum descanso. E se as orações continuam, se são oferecidas com regularidade, esse alívio se acumula até chegar à libertação completa. Agora a pergunta cai sobre nós. Se uma oração pode provocar choque, gratidão e alívio real em uma alma que estava há anos sem nada, o que acontece quando deixamos de rezar por quem ninguém recorda? Quantas almas estão esperando sua primeira oração exatamente agora? E se você fosse o primeiro a recordá-las, quem se tornaria seu benfeitor para sempre? A quarta reação que Santa Faustina viu foi uma curiosidade intensa, quase desesperada, por saber quem estava rezando e por quê. Depois do choque, depois da gratidão e depois desse primeiro alívio real no sofrimento, aquela alma não podia ficar em silêncio. Precisava entender a origem dessa misericórdia. Jesus explicou a Faustina que isso acontece porque a alma quer conhecer seu benfeitor para poder agradecer-lhe e, acima de tudo, para poder rezar por ele com uma intenção concreta. Faustina testemunhou que viu aquela mulher olhar para a terra como quem tenta localizar uma voz na escuridão e perguntou ao Senhor se podia saber quem a estava ajudando. E Jesus respondeu que era uma religiosa na Polônia que nunca a tinha conhecido, mas que ouvira a inspiração de rezar pelos esquecidos e, naquele momento, a tinha escolhido. A mulher chorou ao compreender. Não me conhece e reza por mim. Que bondade! Quero conhecê-la. Quero agradecer-lhe. Quero rezar por ela. E então Jesus revelou algo ainda mais concreto. Disse que quando você reza pelas almas esquecidas, embora não conheça seus nomes, elas descobrem o seu. Seu anjo da guarda o revela e desde esse instante você se torna parte da vida eterna delas. Cria-se um vínculo que não se rompe e quando você morrer, se essa alma já tiver sido libertada, ela virá recebê-lo. Digo-lhe isso com uma pergunta que o obriga a parar um segundo. Se você soubesse que uma oração sua cria um laço que chega até o momento da sua morte, como mudaria a sua maneira de rezar hoje? A quinta reação que Faustina viu foi uma esperança renovada. Jesus explicou que a alma esquecida vive uma forma de desespero particular. Não é o desespero eterno do inferno, mas sim um desespero temporário que pesa muitíssimo. Quanto tempo mais ficarei aqui? Quem me ajudará? Todos me esqueceram, e essa ideia esmaga. Mas quando a alma recebe sua primeira oração, a esperança renasce. Alguém se lembra de mim.
Talvez outros também rezem, talvez eu saia antes. Faustina descreveu que o rosto espiritual daquela mulher, antes obscurecido por uma tristeza profunda, mudou. Não foi alegria completa, porque continuava sofrendo, mas apareceu uma luz misturada com dor. A esperança tornou o sofrimento mais suportável. E Jesus acrescentou uma promessa: quando você dá esperança a uma alma desesperada, ele lhe paga multiplicando sua esperança. Quando você consola uma alma solitária, ele o consola em seus momentos de solidão. Essa generosidade espiritual atrai generosidade espiritual. E aqui a pergunta volta para você. Quantas vezes você pediu esperança para si sem pensar que você pode dar esperança a alguém primeiro? A sexta reação foi uma intercessão imediata. Jesus explicou a Faustina que, no momento em que a alma recebe uma oração, ela se volta para o trono de Deus e começa a rezar pela pessoa que rezou por ela. Senhor, essa pessoa me ajudou. Peço-te que a ajudes também. Dá-me a possibilidade de retribuir a bondade recebida. Faustina testemunhou que, imediatamente após ela ter rezado, viu aquela mulher rezar por ela. Ainda não a conhecia plenamente, mas suplicava por sua protetora com uma intensidade nascida da gratidão. E Jesus explicou por que essa intercessão é tão poderosa. A alma do purgatório é pura, não pode pecar e reza com uma força interior que nasce do sofrimento unido à esperança. Jesus, inclusive, apresentou isso como um intercâmbio onde todos ganham. A alma recebe alívio, você recebe bênçãos, e Deus é glorificado ao ver a caridade em ação. E então surge outra pergunta inevitável. Se você pudesse ter um intercessor tão grato, tão constante, tão fiel, por que não escolheria hoje mesmo rezar por um esquecido? A sétima e última reação foi uma promessa eterna. Jesus explicou que quando essa alma finalmente é libertada do purgatório e entra no céu, nunca esquece quem a ajudou, e muito menos quem a recordou quando ninguém a recordava. A alma faz uma promessa que fica gravada para sempre. Quando meu benfeitor chegar ao céu, serei a primeira a recebê-lo. Agradecer-lhe-ei por toda a eternidade. Seremos amigos para sempre. Faustina disse que Jesus lhe mostrou uma visão futura. Viu aquela mulher libertada e entrando no paraíso, e entre seus primeiros atos, buscou o nome da religiosa que tinha rezado por ela, perguntando quando chegaria. E quando soube que seria em poucos anos, disse que esperaria e que correria para recebê-la, porque aquela oração a havia salvado de anos extras de solidão. Jesus encerrou com uma promessa impressionante. Cada alma esquecida, pela qual você reza, torna-se sua amiga eterna e, quando você entrar no céu, sua recepção incluirá muitas almas que dirão: nós somos aqueles que estavam esquecidos, e agora estamos aqui, graças a essa misericórdia. Depois de revelar estas 7 reações, Jesus deu a Faustina 7 maneiras práticas de rezar pelas almas esquecidas. A primeira é rezar todos os dias pelas almas que ninguém recorda, especialmente as mais abandonadas. A segunda é adotar espiritualmente uma alma esquecida e rezar por ela todos os dias, mesmo que diga apenas a alma mais esquecida. A terceira é que, ao visitar um cemitério, procure túmulos antigos sem flores, sem sinais de visitas, e reze ali, porque essas almas provavelmente não recebem orações. A quarta é oferecer uma missa especificamente pelas almas que não têm ninguém, pedindo que seja aplicada pela alma mais esquecida do purgatório. A quinta é oferecer seus sofrimentos por uma alma que sofre sozinha e que ninguém recorda. A sexta é ensinar a outros esta devoção, porque quanto mais pessoas rezarem pelos esquecidos, menos esquecidos existirão. A sétima é prometer a Deus que, a cada dia, pelo menos uma de suas orações será por uma alma que ninguém recorda, porque cada alma merece ser recordada e ajudada.